Mas eu vou trazer aqui para vocês, né, nós vamos trazer todos esses pontos importantes e esses desafios. Esse primeiro caso aqui, pessoal, foi o caso de um atacadista, uma estrutura tridimensional, né, com treliças tridimensionais, que estava deformando sem parar. Então, esse é um caso de laudo técnico que nós fizemos. E aí surgiu uma pergunta, né, que surge sempre no início de um trabalho. O que está acontecendo? Geralmente, quando nós vamos trabalhar com laudos, por ser uma prática comum aqui da gente há muito tempo, já há muitos anos, a gente costuma já ter uma ideia do que esperar de resultados ou uma expectativa do que está acontecendo. Mas esse caso foi um caso um pouco emblemático, porque a gente analisou em termos de cálculo a estrutura, com uma análise elástica simples, né? E a gente não via problema nos dimensionamentos, a gente não via problemas graves no modelo das treliças tridimensionais, a princípio, e a gente começou a se perguntar o que estava realmente acontecendo para essa estrutura deformar sem parar. A gente estava monitorando essas deformações e a gente percebeu que essa estrutura tridimensional, né, com treliças tridimensionais, não parava de se deformar dia após dia. Então, esse é o contexto básico desse projeto. Aqui eu trouxe uma imagem para que vocês possam ver o que a gente consegue, né, o grau de precisão que a gente consegue fazer no CIA. A gente fez um levantamento, né, além do projeto, nós fizemos um levantamento no local, ficamos aí algumas semanas, né, com um componente da nossa equipe especializado em trabalho em altura, levantando essa estrutura por meio de medições por ultrassom, para que a gente pudesse efetivamente, né, descartar essa hipótese de que o projeto tenha sido executado, a obra tenha sido executada diferente do projeto. Então, fizemos essa modelagem pelo CIA, essas imagens todas que vocês estão vendo são do CIA, até chegar num ponto em que a gente teve que partir para estudar mesmo, parar para estudar de forma mais aprofundada esses tipos de estruturas tridimensionais. Até então, a gente não tinha ainda conseguido entender o que estava acontecendo para essa estrutura deformar sem parar. Então, é muito importante, como o Júlio comentou, né, a universidade, a parte científica da engenharia, sempre dando base para que a gente possa fazer na prática essa parte de cálculo. Então, nós estudamos alguns trabalhos da UFSCar, da PUC-Rio, algumas recomendações do Eurocode 3, e a gente observou que uma grande deficiência dessas estruturas treliçadas tridimensionais quando nós falamos do ponto de ligação entre os elementos. Ou seja, para as modelagens de cálculo, geralmente a gente trabalha com umas peças com inércia cheia. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, a gente tem os nós considerando ali a inércia cheia da peça. E nós observamos, né, pela leitura desses trabalhos, que não tratavam só da parte teórica, mas também de ensaios de ruptura, de modelos reduzidos desse tipo de estrutura, uma grande deficiência que está na estampagem das barras dos nós de ligação. E aí nós descobrimos um mundo, né, diferente, um mundo à parte, que é esse mundo de estruturas de treliças tridimensionais com estampagem das barras na região de ligação. E aí surgiu um outro ponto importante, né? Tudo bem, a gente fez uma análise pelo CIA e com as inércias cheias, né, com as barras com as seções íntegras cheias, e a gente tinha respostas positivas, a estrutura não estava calculada de maneira errada. E lendo esses trabalhos, a gente viu esse problema da estampagem, pela perda de inércia, pela alta concentração de tensões normais nessas regiões. Aí surge uma outra pergunta: como a gente vai modelar isso matematicamente? Como a gente vai considerar isso no nosso cálculo para que a gente possa realmente comprovar o que aconteceu e verificar se as deformações realmente aumentariam tanto conforme estava acontecendo? E além de tudo, lá no final, como que a gente vai reforçar uma estrutura dessa? Como a gente vai garantir a estabilidade de uma estrutura como essa? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar aqui algumas imagens para que a gente possa ver essas estampagens de barras. De forma didática, pessoal, basicamente estampar a barra é você amassar a barra na região de ligação do nó, e aí você amassa essa barra para que você possa colocar ali os parafusos e criar esse nó bidimensional.
nem nós sabíamos que era tão crítico essa situação. Existem muitas estruturas que são feitas dessa forma, mas pelos estudos que nós lemos durante esse processo, para esse trabalho, a gente percebeu que até um certo vão, 15, 18 metros, esse tipo de nó se comporta relativamente bem. Isso baseado nesses estudos com ensaio de estrutura e estrutura em tamanho real. A partir de um certo limite de vão, esse problema com os nós cresce exponencialmente. E foi justamente o que aconteceu com essa estrutura, justamente porque os vãos eram na ordem de 25, 30 metros, até mais. Então a gente não tinha noção de que a influência do vão tinha tanto peso para o comportamento desse tipo de estrutura. E depois disso, a gente começou a ver um monte de estrutura com estampagem das barras ali na região de nós que apresentando problema. Então a gente não tinha ideia desse mundo de estruturas com treliços tridimensionais apresentando problemas. Então vou mostrar aqui algumas imagens para vocês para ilustrar o que a gente está comentando, né? Olha só como é que estava aqui essa ligação nessa região de estampagem, a deformação que aconteceu aqui nessas barras, esse vãos aqui inferior. Aqui uma região, vocês podem ver também uma região de ligação sobre um pilar. As barras já todas, né, as chapas todas amassadas, empinadas. E com isso, né, esse somatório de deformações que estava acontecendo fez com que a estrutura começasse a entrar em processo de colapso. Então esse foi o desafio inicial, descobrir o que estava acontecendo. Mais imagens para vocês observarem, né, que além do problema de comportamento próprio dessa estrutura para grandes vãos, a gente também tinha algumas deficiências no processo de montagem do acabamento. Eles colocaram até algumas arruelas aí para fechar o nó, digamos assim, certo? São imagens dessa estrutura. Então, o que nós fizemos para conseguir quantificar isso, ou seja, tornar isso calculável ou previsível, melhor dizendo, né? Porque calculável a gente teria um projeto inicialmente feito de forma correta, mas como a gente prevê esse comportamento anômalo que estava acontecendo e como consertar isso depois, falando em português mais simples. Então, com o CIA, nós temos alguns recursos que a gente não tem em outros softwares, ou se nós temos, são recursos ainda limitados em outros softwares, e esse é um dos pontos importantes que fez a gente migrar para o CIA e estarmos muito contentes com o CIA. Nós temos um recurso que você pode modificar as propriedades dos elementos, e aí, baseado nesses estudos, mais especificamente no Eurocode 3, a gente viu que nós temos aí uma redução nessas estampagens de barra. É difícil a gente estabelecer isso e é de forma exata, né? Mas experimentalmente nós temos aí reduções que variam de 30 a 50% na rigidez dessas barras nessa região de estampagem. E aí nós fomos fazendo por meio dos modificadores de propriedade que tem dentro do CIA essa redução dos valores de rigidez desses elementos. Então, apenas de forma ilustrativa, vocês podem observar nessa imagem que está na tela, vocês podem observar que do lado esquerdo nós temos ali a estrutura modelada, né, com uma análise elástica, simples. Então nós temos aí, as cores são apenas para ilustrar, viu, pessoal? As cores verdes são as peças que passam ou que não apresentam um problema de estabilidade. E ao fazermos a redução da rigidez desses elementos, a gente tem do lado direito as barras em vermelho, mostrando que essas barras não cumprem as verificações normativas de segurança. Então, a gente observou que justamente nessas regiões em que nós temos em vermelho, na prática, na estrutura, bateu justamente com as regiões que nós prevemos que iriam acontecer as maiores deformações. Ou seja, as deformações grandes que estavam acontecendo nessa estrutura realmente convergiram com as regiões que a gente conseguiu mapear com o CIA por meio dessas modificações de rigidezes, enfim, uma série, né, de análises, além de modificar a rigidez também, fazer as considerações de análise não lineares, né, as não linearidades dos materiais,
E esses são recursos do CIA que nos possibilitam, neste caso aqui, desse primeiro case, né, possibilitaram que a gente conseguisse efetivamente entender o que estava acontecendo com a estrutura, para depois, no segundo momento, a gente propor uma solução, né? Mas é impressionante como que a gente conseguiu descrever com o modelo de cálculo o que efetivamente estava acontecendo. A gente fez o processo reverso, né? Estava acontecendo um problema, a gente quis saber como esse problema estava se comportando, o porquê dele. Então, esse é um primeiro case.